Olá, eu sou Rodrigo Fogás, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre um sentimento muito importante para a nossa sobrevivência, a raiva. A raiva é um dos grandes sentimentos que nos tornam humanos. Basicamente, a raiva ela vem baseada em algumas alterações hormonais, comportamentais e até culturais. Ela depende muito da cultura, ela depende muito do sexo. A raiva no homem ela é diferente da mulher e desencadeada por coisas também diferentes. Ela pode ser definida por um sentimento de protesto, de timidez e de frustração. Por isso que muitas vezes as crianças, quando elas se frustram com alguma coisa, elas demonstram esse sentimento com a raiva. Às vezes uma raiva até desproporcional, porque a raiva ela depende também do nosso comportamento e das nossas experiências humanas. No cérebro, a raiva ela começa num sistema que é chamado sistema límbico, que fica na amígdala. A amígdala ela é responsável por uma série de fatores, dentre eles o comportamento sexual, o comportamento agressivo, o comportamento de timidez e o comportamento social. E quando a gente recebe um estímulo para a raiva, a amígdala ela fica altamente ativada e aí começam a desencadear os mecanismos biológicos da raiva. A amígdala ela ativa o hipotálamo, que é o responsável por começar toda a cadeia de liberações hormonais que acontecem no corpo quando a gente está com raiva. O hipotálamo, então, ele libera um hormônio que chama a corticotrofina. A corticotrofina ela vai atuar na hipófise, que é uma glândula que fica dentro do cérebro, e a hipófise é ativada pela corticotrofina, ela vai liberar um hormônio que se chama ACTH. Esse hormônio, ele entra na circulação sanguínea e ele vai lá na suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins, e aí sim a suprarrenal vai ser responsável pela liberação de um dos principais hormônios da raiva, que é o cortisol. O cortisol ativado tem uma diminuição da serotonina, que é um dos principais hormônios relacionados com o prazer. Além disso, com a secreção da adrenalina, da noradrenalina, vem aquela sensação de frio na barriga e aquela sensação de taquicardia e até palidez que a gente tem quando a gente está com raiva muito extrema de alguma coisa. A diminuição da serotonina pode trazer uma agressividade para a pessoa e também quando ela fica por muito tempo diminuída pode levar inclusive à depressão. O cortisol elevado, ele diminui as atividades do córtex cerebral pré-frontal, que é um dos principais locais do cérebro onde a gente faz o julgamento das coisas, julgamento crítico, isso é certo ou isso é errado, é nessa região. E o cortisol aumentado, ele diminui essa sensibilidade que nós temos de tomarmos as decisões corretas. Além disso, o hipocampo ele também fica hipoativado. Com a hipoativação do hipocampo, que é uma parte importante do cérebro, acontece que nós temos um lapso de memória de curto prazo. Então, o hipocampo hipoativado, a gente tende a ter uma amnésia para aquelas coisas que aconteceram naquele momento. Por isso que quando a gente fica com muita raiva de alguma coisa, muitas vezes depois a gente não lembra nem o motivo que nos levou a ficar com raiva e nem o que aconteceu naquele momento daquele ataque de estresse, aquele ataque de raiva. Isso também acontece muitas vezes quando a gente está nervoso, mas não o nervosismo por raiva. O nervosismo para uma apresentação, alguma entrevista, o hipocampo ele fica hipoativado por conta do cortisol em excesso e aí muitas vezes vem aquele branco na memória e você pensa, o que eu tinha ensaiado tanto na frente do espelho ou o que eu tinha ensaiado que agora eu não consigo me lembrar de nada. Basicamente a culpa de tudo isso é sim do cortisol. Tem alguns estudos que dizem que essa ativação do mecanismo de raiva ela dura em torno de 2 segundos. Então todo esse sistema que eu disse aqui, da ativação da amígdala, do hipotálamo, da secreção desses hormônios, da ativação do cortisol, da ativação da adrenalina, da noradrenalina, ela dura em torno de 2 segundos. E é por isso que tem muitas crenças populares que dizem conte até 10 quando você ficar com raiva, porque provavelmente nesse
tempo de 10 segundos, esse mecanismo biológico da raiva já vai ter passado. O nosso corpo ele é muito complexo, e não são só esses mecanismos envolvidos na raiva e nos outros sentimentos, são vários. O nosso corpo ele é um complexo de biologia, de endocrinologia e também de cultura. Então a gente sabe que muitas vezes mecanismos que levam a uma frustração, mecanismos que teriam um gatilho para a raiva, em algumas culturas ele vai ter com maior frequência e em outros ele vai ter com menos frequência. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece. E em breve eu trago aqui novos vídeos sobre novos temas para vocês.